Hoje nós vamos estudar sobre a disciplina da solitude. Amém? O que é isso? Para que serve isso? Nós estamos tratando sobre o tema disciplinas espirituais, oração, jejum, meditação. Estamos tratando sobre assuntos que são bases da nossa vida com Deus. E hoje nós vamos tratar sobre um assunto que é muito importante para o seu crescimento espiritual, que é a solitude. E você precisa entender a diferença entre solidão e solitude para você poder praticar a solitude. Vamos orar? Pai, nós queremos orar e queremos consagrar a nossa vida ao Senhor e queremos pedir que o Senhor possa ministrar ao nosso coração, possa nos ensinar, possa revelar e dar a Deus um entendimento acerca da Tua Palavra. Nós temos meditado às terças-feiras sobre disciplinas espirituais. Queremos continuar crescendo, Deus, dentro desse tema, para que possamos, ó Deus, aperfeiçoar, ó Deus, a Tua obra na nossa vida. Fala conosco, sê conosco e nos ensina no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Pode se sentar. Você já viu aquela expressão antes só do que mal acompanhado? Todo mundo já ouviu. A disciplina da solitude, ela é um exercício que você precisa ter de você entender que se você sofrer de solidão, você vai acabar negociando princípios e valores. Uma pessoa que se sente só, que sente a solidão, por causa que ela não gosta de ficar sozinha, ela vai acabar tolerando, negociando princípios e valores, pelo pavor ou pelo medo que ela tem de não ser aceita, de não ter um grupo que a aceite, de não ter pessoas ao seu redor. Então é importante nós entendermos a diferença entre solidão e solitude. Por quê? Porque se você pegar a raiz dessa palavra, é a mesma palavra, é a mesma. Então, a linguagem da palavra vai dizer que solidão é a dor de estar sozinho. Solidão é a dor de estar sozinho. Solitude é a glória de estar sozinho. A solidão é a mesma palavra, vamos dizer assim, no original. Mas, se uma pessoa não entende bem o que significa, ela pode sofrer a dor de estar sozinha. Já a pessoa que entende a disciplina da solitude, vai ter a glória de estar sozinho. É sobre isso que nós vamos estudar hoje. Você precisa exercer a disciplina da solitude, de uma forma bem simples, e depois nós vamos explicar. Solitude é isolamento voluntário. Eu me permito estar sozinho. Entenderam isso? Isolamento voluntário. Não é isolamento social, não é você ser um ermitão, não é nada disso. É você entender que há momentos em que você precisa estar sozinho. E há pessoas, você pode pensar que não, mas tem pessoas que têm muito problema de ficar só. E aí você vai entender, pastor, onde que isso desdobra? Isso desdobra que você vai encontrar pessoas que acabam procurando grupos e às vezes relacionamentos abusivos, relacionamentos ruins, relacionamentos que não são bons, que não agregam nada na vida da pessoa, mas ela acaba tolerando aquela situação porque ela não consegue ficar só. Entenderam isso? E é por isso que a frase ela é verdadeira. Antes só do que mal acompanhado. Uma pessoa que tem a disciplina da solitude, ela não vai negociar relacionamentos por causa do medo que ela tem de estar só.
eu tenho que ser aceito na faculdade. Então o que ela vai fazer? Se ela tem dificuldade de estar só, se ela tem dificuldade de praticar o isolamento voluntário, ela vai começar, para ser aceita na faculdade, ela vai negociar. Para ser aceito no bairro, ele vai negociar princípios e valores. Para ser aceita numa determinada, no trabalho ou tal, a pessoa ela vai começar a fazer, a dizer, a andar da forma como aquele grupo anda, para que ela possa ser aceita. Por isso que você pode até achar estranho, mas ficar só, saber ficar só, é uma disciplina espiritual. Jesus, em vários momentos da vida dele, à luz da palavra, a Bíblia diz que ele se retirava. Mas ele se retirava para orar. Não, mas aí hoje vocês vão entender. Se retirar não é simplesmente se retirar para falar. A solitude, ela permite que você se retire para ouvir, que você possa refletir, que você possa pensar, que você possa analisar, fazer uma autoanálise, que você possa pensar em coisas e situações. Então a disciplina da solitude precisa ser compreendida para que você possa praticar, ficar só, aprender a ficar só, né? Eu sempre, quando eu falo para jovens, né? Para você casar, você precisa aprender a ser solteiro. A palavra solteiro significa só e inteiro. Quem não consegue ser só e inteiro vai ter problema no casamento. Por quê? Porque quem está procurando a tampa da panela, a tampa da chaleira, a metade da laranja, vai sofrer no casamento. Porque a pessoa vai depositar no outro uma cobrança excessiva de algo que ela não tem e ela quer que a pessoa forneça, que é ela se sentir bem sozinha. Quem não é inteiro sozinho, não vai ter um bom relacionamento. Então, a disciplina da solitude é muito importante e é uma matéria espiritual. Você precisa aprender a se isolar voluntariamente para que você possa falar com Deus e para que você possa ouvir Deus. Então a oração não é só você ir lá e despejar em Deus um monte de pedidos, um monte de palavras, um monte de reclamação, e aí simplesmente você se levanta e vai embora. Isso não é oração. A parte da oração em que você fala e a parte da oração em que você ouve. E você não vai ouvir nada se você não aprender a ficar só, em silêncio na sua própria alma, para que o Espírito do Senhor possa falar com você. Então, eu não ouço Deus falar comigo. Provavelmente a tua alma está inquieta. Não consegue ter um momento de oração porque a mente fica cheia de... Eu conheço pessoas que não conseguem orar em silêncio. Por quê? Porque a alma é inquieta. Milhões de pensamentos. A pessoa não consegue parar e falar com Deus em silêncio, porque a mente está agitada por muitas coisas, muitos pensamentos. E aí você vai entender a nível mundial. Você já ouviu falar em como é que chama? Yoga, em Nirvana, em uma linha geral, a nível de mundo, aonde as pessoas estão falando do quê? De se esvaziar. Tem gente no mundo aí praticando respiração profunda, fazendo yoga, fazendo uma série de procedimentos justamente para quê? O que eles estão buscando? É esse autoesvaziamento para que a pessoa possa ter paz. No nosso caso, a nossa paz vem de Deus, mas a verdade é que você precisa ficar em silêncio, quieto,
dentro de você, para que o Senhor possa falar com você. Amém? É sobre isso a nossa aula de hoje. Então guarde essa frase: solidão é a dor de estar sozinho, solitude é a glória de estar sozinho. É você estar sozinho e estar bem. Sabe aquela história? Eu posso estar com todo mundo, ou eu posso estar sozinho e a minha felicidade não vai ser mudada nem alterada. Eu não dependo de pessoas, não estou falando que as pessoas não são importantes e não estou falando que os relacionamentos não são importantes. O que eu estou dizendo para você é que você precisa ficar bem com pessoas ou sozinho, para que você não seja enredado em relacionamentos que acabam arrastando você para fora da presença de Deus, porque você não tem força para dizer para um grupo de pessoas: olha, eu não concordo com isso, eu não aceito isso, isso não faz parte daquilo que eu acredito ou daquilo que eu pratico. Certo? Por exemplo, na minha casa ninguém bebe, ninguém fuma. Ninguém. Vocês estão entendendo? Na minha casa ninguém bebe e ninguém fuma. Ninguém bebe bebida alcoólica, óbvio, né? Ninguém bebe, ninguém fuma. Ah, mas o meu amigo, meu parente, meu não sei o que, ele bebe, problema dele, que ele beba na casa dele. Se eu for na casa dele, eu não vou proibi-lo e nem vou obrigá-lo a fazer nada, porque a casa é dele. Mas na minha casa não se bebe, não se fuma. Então, queridos, isso tem um preço. As pessoas que não entendem isso não vão querer ir na sua casa. E se você pratica a disciplina da solitude, a pessoa te rejeitar por causa dos seus valores e princípios não vai te causar aflição nem dor. Mas pessoas que não praticam isso, além de não conseguir ter uma vida espiritual boa, vai acabar negociando muita coisa para manter pessoas perto dela, porque a solidão é algo que lhe causa dor. Vamos aí para a apostila. Jesus chama-nos da solidão para a solitude. Como você já entendeu a diferença de solidão e solitude, fica mais fácil. Quando Deus está nos chamando para um momento a sós, quando Deus quer que você fique com Ele, quando Deus quer que você se retire para estar só com Ele e com você mesmo, então você vai entender que em vários momentos você vai encontrar o Senhor convidando você para estar a sós. O medo de ficarem sozinhas petrifica as pessoas. Eu conheço pessoas que não conseguem. Parece que é um desespero na alma da pessoa se ninguém vai na casa. Desesperador. Aí a pessoa já fica ligando telefone, WhatsApp, chama um monte de gente, porque é como se fosse ruim ficar só. E é onde que eu falo, onde que está o risco disso? É no risco de você não conseguir se posicionar em prol de manter pessoas perto de você. Uma criança que muda para uma nova vizinhança diz, em soluços, a sua mãe: ninguém brinca comigo. Uma caloura na faculdade suspira pelos dias de ginásio, quando era o centro da atenção, e agora sou uma figura apagada. Um executivo abatido em seu escritório, poderoso, não obstante sozinho. Uma senhora idosa reside em um lar de velhos, aguardando a hora de ir para o lar. E aí você vai descobrir o quê? O que que a gente vê? Por exemplo, eu vivi isso porque eu mudei acho que 13 vezes, e os meus filhos sofreram absurdamente. Eu vi isso literalmente acontecer. O sofrimento dessa ruptura de amigos, amizades, entendeu? Mudança de trabalho, mudança de... Por quê? Porque as pessoas têm uma necessidade, às vezes exagerada, e um apoio sobre amizades.
Então essa é uma verdade que eu já vi muitas vezes acontecer, da pessoa sofrer por causa dessa quebra de relacionamentos. Então o nosso medo de ficar sozinhos impulsiona-nos para o barulho e para as multidões. Eu vou repetir para você, pessoas que têm problema de ficar só, elas vão acabar se envolvendo nos movimentos, com o único objetivo de não ficar sozinho. E esse é o grande problema de você não praticar a solitude, de você ter o entendimento de que relacionamentos são importantes, somos seres psicobiosociais, nós fomos criados por Deus para um relacionamento social, nós somos criados por Deus para viver em família, nós somos criados por Deus para viver em sociedade. Toda a base da nossa cultura, toda a base, já está provado que se você ficar sozinho, isolado, há uma possibilidade grande de você ficar meio lelé, meio doidinho. Mas também você precisa entender que você não pode ser refém disso. Você não pode ser aquele ermitão que não precisa de ninguém, mas também não pode ser uma pessoa que acaba se enveredando no meio dos barulhos e das multidões, porque você não suporta ficar só. Compramos rádios que prendemos ao nosso pulso, ajustamos aos nossos ouvidos, de sorte que, se não houver ninguém por perto, pelo menos não estamos condenados ao silêncio, né? Pessoas que não conseguem ficar sem barulho, precisa de barulho, precisa de movimento, precisa de música, precisa da televisão ligada. Você já viu pessoas que ligam a televisão? Não precisa necessariamente ficar vendo, só precisa ouvir, precisa do barulho, né? Mas a solidão ou o barulho não são as únicas alternativas. Podemos cultivar uma solitude em silêncio interior, que nos livra da solidão e do medo. Solidão é o vazio interior, solitude é a realização interior, é você conseguir ficar só com você, é você se permitir ter prazer de estar com você. Entende isso não? É você ficar bem na sua própria companhia. Solitude é isso, é você ficar bem com você mesmo, é você ficar bem, né, estando só. E a sua mente, detalhe, não é só ficar sozinho no sentido físico, é você ficar bem sozinho dentro de você, ficar em paz com você mesmo, estando só. Tá bom? Não adianta nada, eu estou sozinho e estou em pânico, ou estou inquieto, ou estou agitado, ou estou maluco. Não é isso não. A solitude é a realização interior. Solitude não é, antes de tudo, um lugar, mas um estado de mente e de coração. Quando eu me converti há 27 anos atrás, uma das coisas que eu mais queria era ser feliz. Eu orava muito, e passei por muitos problemas, porque eu sofria realmente dessa questão da solidão. E uma das coisas que eu queria era ser feliz. E ser feliz envolve bons relacionamentos familiares, bons relacionamentos afetivos, e eram coisas que eu não tinha naquela época, e isso me causou muito sofrimento. E eu me lembro quando eu me converti, a experiência que eu tive com Deus, que Deus falou para mim, foi assim, que a felicidade que eu estava buscando estava nele. E foi uma frase que eu guardei a vida inteira. Deus disse para mim: Júlio, a felicidade que você está procurando está em mim. Aí eu aceitei a Jesus no dia 15 de junho de 93, mais ou menos uns 7, 8 meses depois, eu já tinha
me convertido, entregar a minha vida ao Senhor, tinha lido a Bíblia toda já. Eu li a Bíblia toda em 3 meses. Eu já tinha já um pouco de conhecimento, já tinha um pouco de entendimento de algumas coisas. E um dia eu estava orando, eu morava na fronteira, e eu falei: Deus, o que é felicidade? Já que o Senhor disse a mim que a felicidade que eu estava procurando estava no Senhor. E pasme você, a resposta que eu tive foi exatamente essa questão. Deus disse que a felicidade que eu estava procurando estava nele, porque a verdadeira felicidade, ela mora e ela reside no fato de que você não precisa de nada para ser feliz. Você não precisa fazer nada. Não é as coisas ou os eventos ou as circunstâncias que vão determinar o seu estado de espírito. Eu posso, por exemplo, ir ao shopping ou não ir ao shopping, e dentro de mim isso não vai alterar, não vai mudar. Posso viajar ou não viajar, posso fazer ou não fazer, e dentro de você isso não vai mudar. Às vezes eu posso ficar um dia sozinho, 2, 3, 4, 5 horas, posso estar um dia com um monte de amigos, mas não é a circunstância nem a situação que vai determinar o que você é dentro de você. Por isso que Deus disse que a verdadeira felicidade estava nele, e a verdadeira felicidade mora justamente nisso. Quando você realmente tem Deus em você, de verdade, você não fica mais escravo de coisas, circunstâncias, situações. Estar ou não estar não vai mudar a sua felicidade. Estar ou não estar pode mudar a alegria. Você pode ficar mais alegre ou menos alegre, mas a felicidade não. Se você estiver sozinho com você vai ficar bem. Se você estiver com um monte de gente, você vai ficar bem. E essa alegria genuína, verdadeira, felicidade lá interna, é só Deus que pode te dar, quando você encontra em Deus o centro da sua própria existência. Então estar com Deus vai ser sempre muito bom, e estar sozinho com você mesmo também vai ser muito bom, e estar com as pessoas também. Então você não fica mais escravo de situações nem de circunstâncias para ficar bem. E isso tem a ver com a disciplina da solitude. Há uma solitude do coração que pode ser mantida em todas as ocasiões. As multidões ou a ausência das multidões tem pouco que ver com esse estado atentivo interior. Quer dizer, o que eu expliquei para vocês, você não vai mais ficar refém de coisas, circunstâncias, situações. A solitude interna, quando você fica bem, ela vai te dar essa paz interior, de você poder ficar bem. É perfeitamente possível ser um eremita e viver no deserto e nunca experimentar a solitude. Não é o fato de uma pessoa estar só que vai dar a ela essa disciplina. Isso precisa ficar claro. Não é o fato de, eu moro só, igual, vou dar um exemplo, João Batista. A Bíblia diz que ele viveu nos desertos. Ele morou muitos anos isolado, aguardando a voz daquele que o chamou. Mas o fato de uma pessoa estar isolada não significa que ela está praticando a solitude. O maior exemplo, se você ler testemunho de Lutero, antes dele ter uma experiência com o Senhor mais profunda, é exatamente, ele era um padre, ele era um monge. Porque o que as pessoas não sabem é que o movimento da Reforma não nasceu de leigos. O movimento da Reforma protestante nasceu justamente de clérigos. John Wycliffe, John Hus, Savonarola, Zwinglio, Martinho Lutero e muitos outros homens que eram padres ou eram monges. Foram esses homens que começaram o movimento da Reforma protestante. Então, qual que era a crise de Lutero? Justamente o fato dele não ter paz, dele não conseguir ficar bem com ele mesmo e dele se autoflagelar, justamente porque ele não conseguia encontrar paz, até que um dia, lendo o livro de Romanos, a carta aos Romanos,
ele encontrou e estudou a doutrina da justificação, e nesta doutrina da justificação é que ele teve um encontro ali e entendeu quem de fato ele era em Deus e o que realmente Deus era na vida dele. E foi essa experiência, justamente o que John Wycliffe e John Hus já estavam escrevendo há 100 anos antes. Estava traduzindo a Bíblia. Na verdade, o movimento da reforma começa em John Wycliffe na Inglaterra. Foi ele que começou a traduzir a Bíblia do latim para o grego. E depois veio John Hus, 100 anos depois veio Lutero. Aí vem Zwinglio na Suíça, Savonarola na Espanha, Lutero na Alemanha, John Wycliffe na Inglaterra. Foi um movimento que aconteceu na Europa, que culminou aí na Reforma Protestante. E aí, se você lê os relatos desses homens, qual era a crise? A falta de paz. Apesar de conhecer, e muitos deles viviam em monastérios, não tinham solitude. Não é estar só que é solitude. A solitude tem a ver com o estado de alma e de espírito. É de você ficar bem com você mesmo. Mas se possuirmos solitude interior, nunca teremos medo de ficar sozinhos. Por exemplo, há mulheres e homens que se submetem a relacionamentos porque têm pavor de ficar só. Há homens e mulheres que estão em relacionamentos abusivos, por quê? Medo de ficar só. E há pessoas que se envolvem, entram na faculdade e a necessidade de ser aceito faz com que ele mude o pensamento. O que acontece com a maioria dos jovens cristãos que entram na faculdade? Principalmente as federais. A necessidade de ser aceito pelo grupo faz com que ele mude os seus princípios e acabem entrando naquela situação por causa desse desespero de ser aceito. Mas se possuirmos solitude interior, nunca teremos medo de ficar sozinhos, pois sabemos que não estamos sós. Amém? Um homem de Deus, cheio de Deus, nunca vai estar nem tememos estar com outros, pois eles não nos controlam. Olha a diferença. Eu me relaciono com pessoas. Entende? Eu me relaciono. Mas essas pessoas não me controlam. Então é você falar assim, peraí, tem um limite aqui, ó. Eu não vou me deixar controlar, nem vou negociar valores e princípios, porque eu tenho uma necessidade de ser aceito por vocês. Aí você pode pensar, mas pastor, será que acontece? Mais do que você imagina. A pessoa ela começa a negociar valores e princípios. Eu estou falando para um público cristão, uma aula para crentes. Mas há cristãos que são camaleão. Você já ouviu falar do crente camaleão? Se ele chegar num lugar, tem gente falando palavrão, piada suja, ele fala também, por quê? Sabe aquela frase, nossa, você é crente, mas você é legal. Não, o que ele está dizendo é o seguinte, você é um crente meia boca, que é da cor do ambiente. Se tem piadinha suja, você conta piadinha suja. Se você está num ambiente onde as pessoas estão falando palavrões, falando de mulher, de sexo, de prostituição, e você sendo um servo de Deus vai entrar naquela conversa, você obviamente vai ser aceito. E aí você não se sente excluído, né? Vocês estão entendendo como é que isso é muito mais sutil do que parece? Então eu entro no ambiente e aí eu me torno da cor do ambiente. Entrei na porta da igreja, paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando ele sai da igreja, que ele entra no outro ambiente, a necessidade que ele tem de ser aceito naquele ambiente é tão grande, que ele vai começar a praticar, a falar e a agir de acordo com aquele grupo, porque ele não suporta a ideia de não ser aceito por aquele grupo. Família, trabalho, escola, negócios.
Eu trabalhava numa empresa em Belo Horizonte, 25 instrutores, mais 4 atendentes, mais o dono, quase 30 pessoas. E aí eles, naquela época, estava o auge daquela... Como é que é aquele negócio que passava na Rede TV, negócio de pegadinha lá, negócio de... Teste de fidelidade. Aí todo dia eles chegavam lá e era aquela conversa. E aí eles juntavam uma galera lá e comprava Playboy. Tinha uma pilha de Playboy lá na autoescola que eles viam. E às vezes eu chegava lá porque a gente tomava café junto. Nós comíamos no mesmo restaurante. E nós frequentávamos a mesma lanchonete. Então, obviamente que eu sempre estava com eles. E às vezes eu dava palestras para eles e a gente, querendo ou por um motivo ou outro, a gente sempre estava junto. E às vezes eu chegava, no começo, e eles estavam falando palavrão, ou falando de sexo, ou falando pornografia, alguma coisa, e eu falava, bom, o nível abaixou, deixa eu me retirar. Ah, eu era o chato, lógico que eu era o chato. O chato, o radical, o chato. A minha vida inteira eu ouvi essa frase. Mas com o passar do tempo, o que começou a acontecer? Quando eu chegava que eles estavam falando besteira, um olhava para o outro e falou, ó, o irmão chegou, vamos mudar de assunto. E eu sempre ensino isso para a igreja. Se você não influencia onde você está indo, eu te dou um conselho, não vá lá. Se a tua presença lá é tão insignificante que não muda absolutamente nada, então você é um crente muito ruim. A tua presença, se você é de fato um homem de Deus, uma mulher de Deus, a tua presença vai mudar o ambiente. Olha, chegou o irmão, chegou a irmã, vamos... No mínimo a sua presença causa constrangimento nas pessoas. Mas se as pessoas pecam diante de você, ou se elas falam palavrão diante de você, e se elas não mudam o procedimento porque você está lá, meu irmão, tem uma notícia para você. Você está bem longe daquilo que Deus espera de você. Não é sal e não é luz. Quando a Bíblia fala, sois sal da terra, luz do mundo, é justamente que você tem o poder de dar sabor e tem o poder de dissipar as trevas, porque as trevas nada mais é do que a ausência de luz. Então nós vamos entender isso. E tem pessoas que, por causa desse pavor de si, de não ter pessoas ao redor, negociam, toleram e aceitam. Casamentos de crente hoje, eu faço o casamento e vou embora. Por quê? Porque o casamento dos crentes hoje não é diferente do casamento de um homem mundano. Aí a conversa sempre é, não, que a família da noiva, ou parte da minha família, eles não são evangélicos, então tá, eu vou tolerar e aceitar, porque algumas pessoas... Dá outra desculpa, né? É o meu casamento, é a minha festa, e eu vou me posicionar dentro daquilo que eu creio. Mas infelizmente hoje a necessidade de muitos de ser aceito acabam abrindo essa flexibilidade de ser aceito. A igreja precisa ser aceita. Meu irmão, onde está escrito na Bíblia? As pessoas, elas precisam saber que há uma igreja, e o dia que elas quiserem alguma coisa realmente séria, elas vão saber a igreja que elas devem ir. Não é você negociar com o mundo os princípios da igreja. Pastor, mas por que isso acontece? Por uma gama de motivos, e muitos desses por causa desse pavor que as pessoas têm de estar só, de ter um grupo pequeno, de não ser aceito, e aí vai. Então vamos lá. A solitude interior há de manifestar-se exteriormente. Haverá a liberdade de estar sozinhos, não para nos afastarmos das pessoas, mas para poder ouvi-las melhor. Jesus viveu em solitude do coração interior. Também, frequentemente, experimentou a solitude exterior. Lembre-se que não estar sozinho não significa ter solitude.
Eu posso estar às vezes no meio da multidão e ter solitude, ou posso estar sozinho e ter solitude, porque tem a ver com o que acontece dentro de mim. Então, antes de escolher os 12, o que Jesus fez? Antes, vamos lá, a parte de cima. Jesus, ele começou o seu ministério passando 40 dias como? Chamou um monte de gente para ir orar com ele? Sozinho. Por quê? Porque há momentos da sua vida que você precisa estar só. Então, há momentos que você precisa estar com pessoas, sim, mas há momentos que você precisa estar só. Antes de escolher os 12, o que ele fez? Passou uma noite inteira sozinho. Quando recebeu a notícia da morte de João Batista, Jesus retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Então, Mateus 4:1, Lucas 6:12, Mateus 14:13 demonstram o quê? Que Jesus nos mostra que mesmo as multidões cercavam a Jesus, mas sempre ele dava um jeito de ficar só. Então, Jesus estava no meio da multidão? Sim. Estava com os apóstolos? Sim. Mas de vez em quando você vai ver, e Jesus se retirou. E é uma coisa que nós precisamos aprender. Você precisa aprender a ficar só. Então, enquanto se preparava para a sua mais sublime e mais santa obra, Jesus buscou a solitude do jardim do Getsêmani. Foi orar. Pediu para que alguns dos seus líderes fossem com ele. Sim ou não? Sim. Mas, quando chegou no jardim, a Bíblia diz que ele se retirou um tiro de pedra. Ele levou um grupo de líderes, até porque talvez ele estivesse treinando esses líderes, mas depois ele, além de estar no jardim, retirado da multidão, ele se separa dos 3 e vai orar um pouco mais além. Aí ele volta e fala: não pudestes orar comigo nem uma hora? Então ele se retira para orar. Pode-se prosseguir, mas talvez isso seja suficiente para mostrar que a busca de um lugar solitário era uma prática regular de Jesus. E igualmente deve ser para nós. Você precisa aprender a se isolar voluntariamente, para estar a só com você, para estar a só com Deus, para ouvir Deus, não só para pedir, que é hoje o grande problema de você ensinar uma geração que aprendeu que buscar a Deus é buscar a Deus por causa das suas necessidades. Irmãos, isso aí é errado. É a mesma coisa de você que só procura o teu pai quando você precisa de algo. Dinheiro, ajuda, favor. Quer dizer, nunca vai na casa do pai, nunca vai na casa da mãe, mas quando precisa, vai lá. Você gosta disso? Ninguém gosta. Mas com Deus não é diferente. Tem pessoas que só buscam a Deus quando está precisando. Mas peraí, isso não é relacionamento. Você precisa orar a Deus por causa do seu relacionamento com Ele, não por causa daquilo que Ele pode te dar. Por isso que eu ouço muito: não tem campanha nessa igreja? Não, não tem campanha aqui. Ah, tem corrente? Não, não tem corrente aqui. Eu não estou gerando filhos que buscam a Deus só por favores. Eu estou gerando filhos que entendem que há uma paternidade em Deus e que nós somos. Olha o que Jesus falou no Pai Nosso: Pai Nosso que estás. Então, a paternidade, a filiação, a relacionamento. Então, qual que é a grande dificuldade que você encontra hoje? Qual é a campanha? O que eu vou ganhar com isso? Qual é o alvo dos seus jejuns? Eu ouço isso a vida inteira. 40 dias de jejum, para quê? Relacionamento, querido. Meditação, para quê? Relacionamento, querido. A vida com Deus tem a ver com relacionamento. Por quê? Porque eu tenho pais e os meus pais me amam e eu não preciso pedir para eles.
Se eu me relaciono com os meus pais e os meus pais estão vendo uma necessidade, é natural ele fazer o quê? Ajudar. E não ajudaria se houvesse um motivo. Então é importante você entender que qual que é o grande problema da igreja de hoje? É buscar a Deus por coisas. Se eu não tenho problema, se eu não estou desempregado, se eu não estou doente, se eu não estou com algum BO, eu não vou à igreja. Quer dizer, eu vou à igreja quando eu busco alguma coisa? Não, eu vou à igreja porque é o lugar onde eu adoro o meu Deus, onde eu aprendo a palavra do meu Deus, onde eu cresço no conhecimento da palavra do meu Deus, e aonde isso pode gerar um aumento da minha fé que me levará a um relacionamento cada vez maior. Então, se você não aprende a ter um relacionamento com Deus, você só vai buscar a Deus por causa das suas necessidades. Não havendo necessidades, nós colocamos Deus no lugarzinho dele, na insignificância dele na minha vida. Porque eu posso falar que Deus é tudo para mim, mas na minha prática diária eu vou demonstrar se ele é ou não o centro da minha vida. E isso tem a ver com solitude, de você se retirar para falar com Deus, para ouvir Deus. Solitude e silêncio. Sem silêncio não há solitude. E o silêncio aqui não é só do barulho, da música, da conversa. O silêncio aqui tem a ver com o silêncio da tua alma. Muito embora o silêncio às vezes envolva ausência de linguagem, de sons, ele sempre envolve o ato de ouvir. O simples refrear-se de conversar sem um coração atento à voz de Deus não é silêncio. Por isso que eu falo, muitas pessoas não conseguem orar na mente. Ajoelha para orar, 350 mil pensamentos. Por quê? Porque não tem solitude. Não consegue parar e esvaziar a mente e falar: Senhor, quero falar contigo. Não. Negócios, horários, pessoas, problemas, situações, circunstâncias, WhatsApp, rede social, sei lá, qualquer problema desse. E aí a pessoa não consegue ficar em silêncio. Muitas religiões do mundo ensinam isso. Você precisa, ficar em silêncio, aquietar a tua alma. Muito antes dessas religiões nascerem, a Bíblia já está dizendo disso. É porque talvez você só não sabia que o nome disso era solitude. Ficar em silêncio, ficar a sós com você e com Deus. Então, devemos entender a ligação que há entre solitude interior e silêncio interior. A finalidade do silêncio e da solitude é poder ver e ouvir. Deus não fala comigo, mas não fala mesmo. Você não para, você não ouve. Você vai lá e despeja em Deus uma série de pedidos, e depois que termina os seus pedidos, você não suporta a ideia de ficar 20, 30, 40 minutos em silêncio, meditando, pensando. Não, eu não posso, eu não tenho tempo para isso. Então, o controle e não a ausência de ruído é a chave do silêncio. Tiago compreendeu claramente que a pessoa capaz de controlar a língua, ela é perfeita. Tiago 3, do 1 ao 12, fala exatamente disso. Gente que fala demais, fala do que não precisa, fala do que não acrescenta. Sobre a disciplina do silêncio e da solitude aprendemos quando falar e quando refrearmos de falar. Isso é uma disciplina, irmão, a gente precisa aprender. Principalmente os coléricos sanguíneos, né? Os fleumáticos e melancólicos são mais, já de natureza, são mais calados. Mas isso aqui é importante. As analogias de Tiago faz do leme e dos freios
né, e sugerem que a língua tanto guia como controla. Ela guia o nosso curso de muitas formas. Se contarmos uma mentira, somos levados a contar mais mentiras para encobrir a primeira mentira. Logo, somos forçados a comportar-nos de modo a darmos crédito à própria mentira. Sabe aquela frase que fala que a pessoa mente e ela mente tanto que ela acaba acreditando que aquilo que ela falou é verdade? Não admira que Tiago tenha dito: a língua é fogo. Tiago 3,6. A pessoa disciplinada é a que pode fazer o que precisa ser feito quando precisa ser feito. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Provérbios 25:11. Se ficarmos calados quando deveríamos falar, não estamos vivendo na disciplina do silêncio. Se falamos quando deveríamos estar calados, novamente erramos o alvo. Então vamos falar aí dos sacrifícios de tolos. Lemos em Eclesiastes: chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Eclesiastes 5:1. O sacrifício de tolos é a conversa religiosa de iniciativa humana. O pregador continua: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Eclesiastes 5:2. Quando Jesus tomou a Pedro, Tiago e João e os levou ao monte e foi transfigurado diante deles, Moisés e Elias apareceram e entabularam uma conversa com Jesus, e o texto grego prossegue: e respondendo Pedro diz: se queres, farei 3 tendas. Mateus 7,14. E isto é tão expressivo. Não havia alguém falando com Pedro, ele estava oferecendo o sacrifício de tolo. Deus levou ele lá juntamente com os outros líderes do colégio apostólico com uma finalidade. Moisés representava a lei, Elias representava os profetas, e a experiência era a seguinte: Jesus, ele era a encarnação da lei e dos profetas, tanto que no final da experiência Deus fala: a ele ouvi. Mas Pedro sempre foi precipitado, toda a vida. Ele sempre teve a iniciativa de falar, a ponto de um dia Jesus repreendê-lo e dizer: passa de mim, Satanás. Em alguns momentos ele tem uma revelação de que Jesus era o Filho de Deus. Alguns minutos depois ele estava dizendo para Jesus não ir para a cruz, não morrer. Então essa é uma matéria que a gente precisa crescer. Aprender a ficar em silêncio, aprender a ouvir, aprender a falar. O motivo de quase não aguentarmos permanecer em silêncio é que ele nos faz sentir desamparados. Estamos demais acostumados a depender das palavras para manobrar e controlar os outros. Se estivermos em silêncio, quem assumirá o controle? Deus fará isso? Mas nunca deixaremos que Ele assuma o controle enquanto não confiarmos nele. Se nós entendermos que às vezes nós queremos controlar tudo, controlar situações, nós queremos manipular situações com as nossas conversas, e isso tira de Deus, muitas vezes, a possibilidade de Deus tomar o controle de uma situação. Então Deus fará isso, né? O silêncio está intimamente relacionado com a confiança. A língua é a nossa mais poderosa arma de manipulação. Uma frenética torrente de palavras flui de nós porque estamos num constante processo de ajustar nossa imagem pública. O que vão pensar? Tememos muito o que pensamos que as outras pessoas veem em nós. Então nós temos uma necessidade de explicar, de modo que falamos a fim de corrigir o entendimento delas.
Se fiz alguma coisa errada e descubro que você sabe disso, serei muito tentado a ajudá-lo a entender a minha ação. Quando a Bíblia diz, deixe que Deus te justifique, nós temos uma forte tendência de querer nos justificar e explicar porquê, do para quê que você fez ou deixou de fazer aquilo. Silêncio é uma das mais profundas disciplinas do Espírito, simplesmente porque ela põe um paradeiro nisso. Um dos frutos do silêncio é a liberdade de deixar que nossa justificação fique inteiramente com Deus. Quem justifica? Quem nos justifica? O Senhor. Mas quando nós temos dificuldade, a maioria de nós temos, nós vamos querer justificar. Não, mas sabe por quê? Por quê? Não temos necessidade de corrigir os outros. A língua é um termômetro. Ela diz qual é a nossa temperatura espiritual. O controle da língua pode significar tudo. Temos nós sido libertados de modo que podemos controlar nossa língua. Boieferd escreveu: o silêncio verdadeiro, a verdadeira tranquilidade, o controle real da língua manifesta-se somente como a sóbria consequência da chama espiritual. Somente quando tivermos aprendido a estar verdadeiramente calados é que estaremos capacitados para proferir a palavra necessária no momento oportuno. A noite escura da alma. Quando estava em Belo Horizonte, tínhamos reuniões pastorais toda terça e uma vez por ano com todos os pastores do Brasil, e tinha lá um pastor chamado Magela. Nome estranho, né? Pastor Magela. Aquele homem, ele era muito calado. Ele é pastor lá em Dias d'Ávila, na Bahia, hoje. Muito calado. E a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, passa por sábio. Ele entrava nas reuniões, saía das reuniões, e poucas vezes você ouvia ele falar. Mas em alguns anos de ministério, eu vi ele falar umas 2 vezes. E quando ele pedia a palavra, até o chefão abaixava a orelha. Ele falava tão pouco, e a gente sabia tão pouco do que ele pensava, que quando ele falava, e aí entre nós na cozinha, o codinome dele era Gamaliel, mestre. Gamaliel foi um grande professor de Paulo. A Bíblia diz que Paulo foi educado aos pés de Gamaliel, que era um grande professor. Então, queridos, nós precisamos entender essa questão de que a nossa língua, muitas vezes, ela expressa, às vezes, uma inquietação que existe dentro da gente. A noite escura da alma, levar a sério a disciplina da solitude, significará que em algum ponto ou pontos no curso da nossa peregrinação entraremos no que o São João da Cruz vividamente descreveu como a noite escura da alma. A noite escura para a qual ele nos chama não é algo mau ou destrutivo, pelo contrário, é uma experiência a ser recebida com um agrado, do mesmo modo que uma pessoa enferma receberia com agrado uma cirurgia que promete saúde e bem-estar. A finalidade da escuridão não é castigar-nos ou afligir-nos, é libertar-nos. O que significa entrar na noite escura da alma? Pode ser um senso de aridez, de depressão,
e até mesmo sentir-se perdido. Ela nos despoja da dependência excessiva da vida emocional. Você já ouviu uma pessoa dizer: eu estou no deserto, parece que Deus está longe, parece que Deus não está falando comigo, eu estou, pastor, assim esquisito, né? Eu estou estranho. Por que às vezes Deus se cala? Por que há períodos que Deus fala demais, fala em sonho, fala profecia, fala em palavra, e às vezes há momentos em que Deus se cala de verdade, de fato, não que Ele se ausente de você, mas Ele diminui o que Ele fala justamente para que você possa se desprender. Eu ouço muito essa frase: pastor, às vezes eu acho que sou muito frio em relação a problemas muito graves. Não é isso. A questão é que às vezes você tem um nível de entendimento, de compreensão de determinadas coisas que geram em você uma estabilidade emocional que não te leva ao desespero. Às vezes o silêncio faz você chegar a um equilíbrio, de você não ficar vendido às suas emoções. Então a noção, tantas vezes ouvida hoje, de que tais experiências podem ser evitadas e que devíamos viver em paz e conforto, alegria e celebração, só revela o fato de que muito da experiência contemporânea passa pelo sentimentalismo superficial, arrepios, tremores, caídas, experiências às vezes sensoriais, emocionais, que não entram no fundo da pessoa. A noite escura é um dos meios de Deus levar-nos à tranquilidade, à calma, de modo que Ele possa operar a transformação interior da alma. Como se expressa essa noite escura na vida diária? Quando se busca seriamente a solitude. Geralmente há um fluxo de êxito inicial e então um desânimo inevitável, e com ele um desejo de abandonar por completo a busca do silêncio, da quietude. Os sentimentos vão-se embora e fica o senso de que não alcançamos a Deus. Eu oro, jejum, busco e parece que Deus está... Quando você vai ler nos Salmos, você encontra muito disso. Davi falando o quê? Que Deus o esqueceu, que Deus o abandonou. É mais ou menos isso, esse processo. E ele falando: Senhor, levanta-te, me ouça. Nós estamos meditando nos Salmos, né? E você vai encontrando nos Salmos, às vezes, uma crise, onde parece que Deus se ausentou, né? Mas nós sabemos que Deus não se ausenta. Mas às vezes tem uma sensação no silêncio. Mas isso acontece por quê? Porque Deus quer nos levar a uma profundidade e não simplesmente a uma superficialidade em relação a Ele. Então, quando se busca seriamente a solitude, geralmente é um fluxo de êxito inicial, já falamos sobre isso. Passos para a solitude. As disciplinas espirituais são coisas que fazemos, é como um exercício: pedalar, caminhar, nadar, ir na academia. Você precisa exercitar isso. Então nunca devemos perder de vista esse fato. Podemos falar piedosamente acerca da solitude do coração, mas isto, de certo modo, se isso não abrir o caminho para a nossa experiência, então erramos. O alvo das disciplinas, tá? Se você não entender para que servem os exercícios e não praticar, é o que eu preguei domingo sobre o alicerce. Se você não pratica as coisas básicas, como meditar, orar, se você não pratica jejum, se você não pratica as disciplinas espirituais, fica muito difícil edificar uma experiência, ou um ministério, ou um conhecimento, porque tudo que Deus constrói tem uma base.
E a base de um homem, de uma mulher de Deus sólida, é justamente essas coisas que nós chamamos de exercícios da piedade, ou disciplinas da piedade, ou disciplinas espirituais que tem que ter todo dia. É chato, né? Quem faz academia, né? Não é? Não tem dia que você olha e fala assim, nossa, hoje eu tô... Você vai lá e treina. Tem dia que eu estou muito afim de pedalar, mas tem dia que eu monto na bicicleta e falo para ela assim, minha filha, eu tenho que ir, vamos. E aí depois de um tempo, às vezes você até anima, mas são decisões, seja no exercício físico, seja no exercício espiritual, porque as pessoas esquecem que a espiritualidade tem a ver com isso. O exercício físico para pouco se aproveita, mas o exercício da piedade para tudo é proveitoso. E a Bíblia não está dizendo que não é importante exercício físico, ela está dizendo que é mais importante os exercícios. Então, a gente está tratando sobre oração, meditação, jejuns. Nós estamos tratando sobre uma série de disciplinas que precisam ser praticadas. Estamos lidando com ações e não apenas com estados mentais. Não é suficiente dizer, bem, muito certamente estou na posse da solitude e silêncio interiores. Não há nada que eu necessite fazer. Todos nós precisamos praticar isso. Todos quantos chegaram aos silêncios vivos fizeram determinadas coisas, ordenaram suas vidas de uma forma especial, de modo que recebessem a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Eu me lembro uma vez que eu fui para uma vigília, fiquei 2 horas sentado, sem orar. E parece para muitos que isso é um grande pecado. Pastor, mas o senhor foi na vigília, no monte, e não orou? Não orei. E o que o senhor fez lá? Fiquei em silêncio, pensando, refletindo. 2 horas depois eu levantei, orei para a igreja e fui embora. Porque as pessoas não entendem isso. Oração não é só você ir lá e falar. A oração tem a ver com ouvir. E você só vai ouvir se você se permitir ficar em silêncio dentro de você. Se desejamos ter êxito, devemos ir além do teórico para as situações da vida. Quais são alguns passos para a solitude? Primeira coisa que podemos fazer é tirar vantagem das pequenas solitudes que enchem nosso dia. Então, consideremos a solitude daqueles primeiros momentos matutinos na cama. Às vezes você acorda, fica ali em silêncio. Esse é um bom momento para você praticar, né? Não levantar e sair doido correndo. Dá uma acordada, pensa um pouco, se permita ficar em silêncio ali na sua cama, tá? Consideremos a solitude daqueles primeiros momentos matutinos na cama, antes de que a família desperte. Pense na solitude de uma xícara de café pela manhã, antes de começar o trabalho do dia. Você já sentou para tomar café sem sair louco? Tem gente que já vai lá, toma um café e... Não, mano, senta. Degusta, né? Degusta. Aprecie o momento, veja o momento, sinta o momento. A pastora gosta muito de acordar 4h30 da manhã para isso, sabia? Ela gosta de acordar, ir lá para o fundo, às vezes coloca um louvor, faz uma garrafa de café, medita, sozinha. Entenderam? Então é muito bom isso, você ter o seu momento. Aí por que ela acorda 4h30? Porque depois de um certo horário em casa, o mundo inteiro acorda, é um tumulto de gente, e não dá para fazer isso. Então aproveite aquele primeiro momento na cama,
Aproveite a oportunidade de tomar uma xícara de café, degustando o café, nem que seja só o café preto, sem o estresse já antes de você sair para a correria. Então pense na solitude de uma xícara de café. Existe a solitude de para-choque de um carro junto ao para-choque de outro, no semáforo, na correria do trânsito, né? Às vezes você para lá, está esperando aquele semáforo de 4 tempos. Não se permita ali ter um momento de reflexão, de parar e de pensar. Pode haver poucos momentos de descanso e refrigério quando dobramos uma esquina e vemos uma flor, uma árvore, beija-flor, um tatuzinho, né, mano? Em vez da oração audível antes de uma refeição, considere convidar a todos para reunir-se em uns poucos momentos de silêncio, em pensar. Hoje eu estava com o Teodo, né, acompanhando, dei comida para ele, depois ele, graças a Deus, começou a comer sozinho, e depois de 20 e poucos dias, dia 3 de agosto que ele sofreu um acidente, ontem ele comeu um pouquinho, hoje ele comeu, e aí você começa a entender como que uma coisa tão simples, que às vezes nós não percebemos, é tão significativa. Depois de dias com uma sonda dentro dele, alimentando ele por uma máquina, ele teve o privilégio de pôr aquilo na boca e sentir o gosto. E nós às vezes fazemos isso, não percebemos a grandeza e a bondade de Deus em coisas muito simples, como chupar uma laranja, comer uma fruta, tomar uma bebida que você gosta, comer um pedaço de rapadura ou mamão. Irmãos, às vezes a gente está tão agitado com tantas coisas que a gente não dá valor em quase nada de coisas que são bênçãos de Deus na nossa vida, que a gente, por isso que eu falo, é uma bênção de Deus você ir em hospitais. Quem sabe você possa fazer um trabalho de evangelização, de sentar em um asilo, de sentar com pessoas doentes e perceber que você tem tanta coisa e às vezes você não dá valor, como poder comer e mastigar. E ele falou, o Teodo falou assim, quero arroz. Eu falei, ainda não, filho. Eu queria arroz. Desde o dia 3 sem pôr nada na boca. Aí dieta líquida e agora uma pastosa. E aí, então, né, provavelmente mais uma semana, 15 dias, ele talvez coma alguma coisa. Então a gente precisa parar e pensar, ter momentos onde a gente possa fazer uma reflexão sobre isso. Antes de você, Senhor, obrigado pelo alimento, pense assim, cara, que coisa boa eu poder comer, eu poder sentir o alimento. Torne-se conhecido como uma pessoa que, quando fala, sempre tem algo a dizer. Mantenha clara a sua linguagem, faça o que diz que fará, e é melhor que não vote do que vote se não cumpre. Não fale coisas que você não está disposto a cumprir. Amém? Glória a Deus. Solitude, pense muito nisso. Permita-se estar só com Deus e com você mesmo. Vamos ficar em pé? Pai, nós agradecemos e bendizemos ao Senhor pela oportunidade que tivemos de meditar sobre esse tema. Ajuda-nos a aquietar a nossa alma. Ajuda-nos a colocar a nossa alma e nosso espírito em silêncio, tanto internamente como às vezes exteriormente. Permita-nos, ó Deus, a praticarmos a solitude, de forma que tenhamos tempo para ouvir a Tua voz, para sentir a Tua presença. Eu oro, Deus, pela Tua igreja, peço que o Senhor nos leve em paz, da mesma forma como o Senhor nos trouxe. Abençoe aqueles que ouvirão, estão ouvindo e ouvirão no Facebook, no YouTube, que o Senhor possa acrescentar à vida dessas pessoas conhecimento da Tua Palavra, conhecimento das doutrinas da Tua Palavra. Eu oro, Deus, por cada um em nome de Jesus. Agora, com o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Cristo, a comunhão e o consolo do Espírito Santo, seja com cada um de vós, desde agora e para sempre. Amém? Amém. Deus abençoe, até quinta-feira, culto e oração.